Hoje eu vou contar para vocês o caso Maria Alice de Arruda Seabra, uma garota pernambucana de 19 anos de idade na época dos fatos, que perdeu sua vida em 2015 pelas mãos de seu padrasto, que convivia com a jovem desde que ela tinha 4 anos de idade e que era considerado seu pai, já que pai é quem cria. Então vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Edilene Neves e você está no canal Quem Se Importa, onde falamos sobre crimes reais todas as quintas-feiras. Se você é novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E se curtir o vídeo, peço para que você deixe o seu like, um comentário e, se possível, compartilhe com um amigo, assim vocês me ajudam a fazer o canal crescer. E também me sigam nas redes sociais, que eu sempre coloco uma chamada lá quando tem vídeo novo. Então, bora pro caso de hoje. Maria Alice de Arruda Seabra era filha de Maria José e tinha 19 anos de idade na época dos fatos, que eu vou contar aqui para vocês, que foi em 2015. Os pais da Maria Alice se separaram ali por volta dos anos 2000 e eles tinham 2 filhas, a Maria Angélica, que nasceu em 1991, e a Maria Alice, que nasceu em 1996. Elas tinham 5 anos de diferença uma da outra. Após a separação, a Maria Angélica, a filha mais velha, foi morar com o pai, a bisavó e uma tia, e a Maria Alice ficou morando com a mãe. Pouco tempo depois da separação, a Maria José, a mãe das meninas, conheceu um homem chamado Gildo da Silva Xavier, que era mestre de obras, e com poucos meses de namoro ali, eles foram morar juntos. Nessa ocasião, a Maria Alice estava com 4 anos de idade. Como o Gildo não tinha filhos e gostava bastante da menina, ele assumiu a paternidade, assim, totalmente. E algum tempo depois o casal teve mais uma filha. Segundo a irmã mais velha, Maria Angélica, ela nunca conviveu diretamente com o marido da mãe, o Gildo, já que ela morava com o pai, a bisavó e a tia. Eles só se encontravam nos finais de semana ou em alguma festa familiar. A mãe já morava com o Gildo quando o pai da Maria Alice faleceu, e nessa ocasião a menina se apegou ainda mais ao padrasto. E de fato o Gildo foi realmente um pai para ela. Ele tratava a menina muito bem, fazia tudo o que ela queria, dava presente, se preocupava se ela estava indo bem na escola, queria saber quais eram as companhias dela, com quem ela estava andando, se eram pessoas do bem. Enfim, aquilo tudo que todo pai faz. Inclusive, no aniversário de 15 anos dela, o Gildo deu uma festa para ela do jeitinho que ela queria, convidou todo mundo que ela queria convidar. Enfim, todo mundo percebia e comentava o tanto que ele era um bom pai e o tanto que ele amava a enteada como sua filha mesmo. Aliás, ele não fazia distinção entre ela e a filha que ele teve com a Maria José. Porém, com o passar dos anos, o desenvolvimento da Maria Alice, esse cuidado excessivo com ela começou a incomodar a garota. Ele sentia ciúmes dela e pegava no pé dela por tudo. A menina não podia fazer absolutamente nada. Sabe aqueles pais que sufocam e deixam os filhos, que não deixam fazer nada? Era assim, era mais ou menos desse jeito. A Maria Alice foi crescendo, virando adolescente, e ele foi ficando muito controlador e extremamente ciumento com a filha. E para evitar confrontos, a menina acabava fazendo tudo que ele determinava, como chegar em casa em determinado horário, não ir a determinadas festas, enfim, ele tinha total controle, tanto da mãe como da filha. A outra filha pequena era criancinha ainda, então não tinha esse problema não. Era com a mãe e a Maria Alice. Para a mãe, a Maria José, até mesmo a Maria Alice, no fundo, achavam que era normal, que era apenas a atitude de um pai rígido e amoroso, e que a sua preocupação era só com o bem-estar da garota, que era genuíno. Até os 17 anos da Maria Alice, as brigas com Gildo não passavam de pequenas discussões, já que ela, como qualquer outra adolescente, era rebelde por natureza mesmo, né, próprio da idade. Com a esposa, a Maria José, ele sempre discutia, e ele tinha muito ciúme da esposa, e acabavam discutindo por qualquer motivo. E é dito que com ela ele era agressivo, tanto assim de puxar cabelo, dar empurrão, e teve uma vez que ele ameaçou estrangular ela mesmo, e foi contido por uma irmã dele que estava ali.
A Maria José dizia que ia chamar a polícia, mas aí ele chorava, pedia desculpa, dizia que não ia fazer mais, que estava arrependido, falava que não queria ficar longe das filhas, enfim. A Maria José acabava cedendo e continuava com ele. Gente, estava claro que era um relacionamento abusivo, até por esses altos e baixos de humor que ele tinha. Mas é incrível como quando a pessoa está diretamente envolvida nessas relações abusivas, assim, ela não percebe, não é? Isso, essa história dele agredir fisicamente já era indício suficiente de relação abusiva e motivo de sobra para separar. Mas as pessoas, quando estão envolvidas assim diretamente no caso, não percebem. Se elas ouvisse a história vinda de outra pessoa, até poderiam identificar, mas como era com ela, não conseguiam. E isso acontece muito. Já vi vários casos assim de envolvidos, das vítimas, com esse tipo de homem, assim, gente que é envolvido com esse tipo de homem que não percebe. Ou de mulher também, né, que isso também tem no meio das mulheres. A Maria Alice aconselhou a mãe a se separar do Gildo algumas vezes, que ela presenciou essas agressões. Mas como eles já estavam há muitos anos juntos, já eram 15, né? Quanto mais tempo, mais a pessoa fica ali, né? Também localizei em umas matérias aí que às vezes que o Gildo tinha uns rompantes de nervos, assim, que ele agredia fisicamente a esposa e todo mundo tinha que obedecer e fazer exatamente o que ele mandava, senão ele ficava transtornado e virava um demônio. Em compensação, no dia seguinte, ele era um cordeirinho, parecia outra pessoa, dócil, dócil. Diz que ele se desmanchava em declarações de amor, efusivas e apaixonadas, fazia um monte de elogios, queria sair para passear, comprar coisas, trazia presentes, enfim, uma pessoa maravilhosa. Essas são as palavras da Angélica, filha mais velha, uma pessoa maravilhosa. Na semana do feriado de carnaval de 2015, a família estava toda reunida e um tio da Maria Alice fez um comentário meio brincadeira, assim, dizendo que a garota já estava na hora de namorar, que ela já tinha idade, assim na frente de todos, inclusive do Gildo, que estava ali e não gostou da piadinha. Mas ali na frente de todos ele não disse nada e disfarçou. No entanto, quando eles voltaram para casa, o Gildo brigou feio com a Maria Alice, como se ela tivesse culpa das coisas que o tio tinha falado, né? Até porque era verdade, a garota estava com 19 anos e sim, já estava realmente na idade de namorar. Mas o Gildo ficou possesso e começou uma discussão grande ali com a menina quando ele avançou no pescoço dela. Chegou a esse ponto e nada de pior aconteceu porque a irmã do Gildo que estava ali segurou o irmão e acabou ficando por isso. Só que a Maria Alice não gostou desse descontrole do Gildo, que até então era um pai para ela, né? Mas ela achou aquilo demais, de apertar o pescoço dela, de raiva, de ciúme, sei lá o que, um pouco demais. Então ela telefonou para a irmã, a Maria Angélica, e pediu para que ela fosse buscá-la, que ela queria morar com a irmã e naquele momento com uma tia também, só tava as duas. Parece que o pai, né, já tinha falecido e a bisavó também, então era só a irmã e a tia. E ela foi lá buscar. O Gildo ficou totalmente descontrolado, ficou com raiva e estragou todas as roupas que ela tinha deixado lá, porque ela não levou tudo. Então ele foi lá e rasgou tudo, de descontrole mesmo. Então, tanto destempero com a mãe como com a filha era a prova do tanto que ele não aceitava perder o controle de certa forma. Também por ser rejeitado, né? Porque se a filha quis ir embora, ele estava sendo rejeitado e isso ele não conseguia aceitar. A falta de controle e a rejeição também. Nessa ocasião, a Maria Alice, que já estava com 19 anos de idade, estava procurando emprego e queria ter a própria vida sem que o Gildo se intrometesse. E por esse motivo, acabou ficando na casa da irmã e da tia por 4 dias. Só que depois que passou esse rompante aí do Gildo e percebendo que estava perdendo a filha, ele telefonou para ela pedindo desculpa e também pedindo para que ela voltasse para casa. E a menina então voltou. Entretanto, passado alguns dias, isso entre maio e junho de 2015, as duas irmãs descobriram de alguma forma, as matérias não explicam, que o Gildo, o marido da mãe, tinha uma amante na cidade de Gravatá, que era a cidade vizinha de onde ele trabalhava e passava a maior parte do tempo, já que ele ficava a semana toda lá e voltava para casa somente aos finais de semana, já que era longe. Quando as duas irmãs descobriram sobre o amante do padrasto, elas contaram para a mãe e pediram para que a mãe se separasse dele, e a mãe de fato se separou quando soube disso. Só que ele, com a lábia dele, convenceu a esposa a voltar com ele. A Maria Alice, quando viu que ele estava voltando para casa,
ela saiu novamente da casa, dizendo que não conseguiria mais conviver com ele. Nessa ocasião, novamente, ela voltou a morar com a irmã e com essa tia, dizendo que não dava certo conviver com o Gildo na mesma casa, porque era briga direto. Isso ela falou para um amigo dela. Bom, como já foi dito, a Maria Alice queria muito trabalhar e estava há algum tempo procurando emprego. E para diminuir essa distância da filha com ele falou para a esposa que ele ia ajudar a Maria Alice a arrumar um trabalho. Então, num determinado dia lá, ele falou para Maria Alice e para a esposa, Maria José, que ele tinha conseguido um emprego para a filha lá na empresa que ele trabalhava, lá que era na cidade ao lado de Gravatá, que era um pouquinho longe de onde eles moravam. Como ele já trabalhava lá havia algum tempo e por conta disso ele era bem querido ali, bem conhecido por todos e todo mundo gostava dele, esse emprego estava praticamente certo, que a vaga estava já para ela, já seria para ela, só que ela teria que fazer uma entrevista, que era coisa de praxe mesmo, que era a norma da empresa, ela tinha que ir lá na sexta-feira, já para começar na segunda, estava tão certo que era só o praxe mesmo na sexta e na segunda ela já começaria no trabalho, no dia 22 de junho de 2015. Ele então se ofereceu para sair da cidade, onde ele ficava lá a semana inteira, que era onde ele trabalhava, que era ao lado de Gravatá, no Agreste de Pernambuco. Ele se ofereceu para ele sair de lá, aí ele ia até em casa buscar a menina e levava para entrevista e depois eles voltavam para casa. Isso tudo na sexta-feira, dia 19 de junho. E assim foi. A Maria Alice, que estava morando com a irmã e com a tia, nessa sexta-feira ela foi para casa da mãe e ficou ali com a mãe esperando pelo Gildo, que chegou por volta das 3:30 da tarde para buscar a menina. Quando deu o horário, o Gildo chegou com um carro alugado, que era um Gol preto. Ele pegou a Maria Alice, que estava esperando já por ele, e foram embora sentido lá o trabalho do pai. O clima entre eles estava meio estremecido por conta dessa história da amante, né? Porque ela não aceitava, ela não tinha perdoado o padrasto, né? Porque sim, ela tomou as dores da mãe, e mesmo ele sendo um pai para ela, ela não perdoava ele. Então eles foram meio calados ali. Algum tempo depois, o telefone do Gildo tocou e era um número desconhecido, mas ele atendeu assim mesmo. Do outro lado da linha estava a Maria José, a esposa do Gildo, falando que ela tinha saído, que ela precisou sair e ela tinha esquecido o celular dela em casa e que ela tinha pedido um celular emprestado lá de um amigo que estava com ela para telefonar para o Gildo, que ela queria saber como tinha sido a entrevista, porque ela estava bastante ansiosa para saber se realmente tinha dado tudo certo. Então, como ela não queria esperar chegar em casa e telefonar, ela pegou o telefone dessa amiga e ligou para ele. Ele não sabia quem era, ele atendeu e logo ele viu que era ela. E ele conversou com ela ali. E pelo teor da conversa, a Maria Alice, que estava do lado, percebeu que era a mãe. Quando então ela começou a gritar pedindo socorro. E a mãe logo identificou a voz da filha. Como assim? A filha pedindo socorro? Nesse mesmo momento, o Gildo gritou para que a Maria Alice calasse a boca e desligou o telefone e jogou o telefone no chão. E assim, ele desligou na cara da esposa. E a esposa ficou apavorada, desesperada e sem saber o que estava acontecendo. Mas ela ficou super preocupada porque ela reconheceu a voz da filha. Ela sabia que era a filha que estava pedindo socorro. Então, o que ela fez? Ela foi imediatamente até a delegacia de polícia e contou o que estava acontecendo. Eu não sei o que passou pela cabeça dela. Aí sequestraram meu marido e minha filha. Eu não sei, mas ela correu para a delegacia e falou com a delegada Gleide Ângelo. Passou sexta-feira, passou sábado, passou domingo, chegou segunda e nada. A mãe da Maria Alice já estava louca porque nem a filha nem o marido tinham retornado para casa. E ela não conseguia falar com nenhum dos dois. Tudo que ela sabia era que o marido tinha levado a filha para essa entrevista lá na empresa onde o marido trabalhava. E quando ela falou com ele por telefone, a filha gritou pedindo socorro e ele mandou a filha calar a boca e desligou na cara dela. Era tudo que ela sabia, mais nada. E eles não voltavam para casa. E o telefone agora estava dando caixa postal. E ela não tinha nenhuma notícia de nenhum dos dois. E foi justamente na segunda-feira, somente na segunda-feira, que algum contato foi feito. O Gildo finalmente respondeu a uma mensagem do WhatsApp, já que tanto a polícia
quanto a família estava mandando inúmeras mensagens ali no WhatsApp dele que estava desligado. E também no telefone da Maria Alice, que também estava desligado. O Gildo acabou respondendo, mas ele respondeu somente para a polícia e não para a esposa ou para qualquer outro parente. Ele informou à polícia que tinha abandonado a Maria Alice em um canavial na sexta-feira mesmo, no dia que eles saíram, no dia 19 de junho, e deu as coordenadas de onde era esse local. Mas deixou claro que não sabia se ela ainda estaria lá, já que alguém poderia ter passado por ali e socorrido a menina. Nessa hora, inclusive, todo mundo ficou desesperado, porque ele não contou o que ele fez com ela. Mas como assim alguém socorrer a menina? Ninguém socorre quem está bem, andando e falando e tudo mais. Naquela mesma noite da segunda-feira, o Gildo postou uma mensagem no seu Facebook, onde ele dizia que não queria ter feito aquilo com a filha, mas que o ódio teria falado mais alto. E nessa mesma postagem, ele pedia perdão a Maria Alice e também a esposa Maria José. Só que ninguém entendia do que ele estava falando. Perdão do quê? Já que até aquela hora ninguém sabia sobre o paradeiro da jovem e dele. Na madrugada da segunda para terça-feira, o Gildo entrou em contato com a delegada espontaneamente, só que dessa vez pelo Facebook. E mais uma vez deu todas as coordenadas de onde ele tinha deixado a Maria Alice. Mas como o local era muito escuro, mais uma vez a polícia não encontrou nada. Então, no dia seguinte, já na quarta-feira, 24 de junho de 2015, mais uma vez o Gildo entrou em contato dizendo que se entregaria e levaria a polícia até o local. O Gildo, nessa altura, estava no Ceará e ele tinha viajado para lá com o carro que ele tinha alugado, o Gol Preto. Eles combinaram, ele e a polícia, de se encontrar em um posto de combustíveis em Pernambuco e ele dirigiu de volta até lá. A delegada Gleide Ângelo, inclusive, perguntou se o Gildo tinha dinheiro por combustível, por pedágio, enfim, para as despesas para ele poder voltar. Acho que ela ia até mandar de alguma forma. E ele disse que tinha e ele cumpriu com a palavra. Ele voltou para Pernambuco, para o posto lá que eles combinaram e se encontraram lá. Na internet, inclusive, você encontra vídeos dele chegando com o carro alugado lá, esse Gol Preto, e se entregando para a polícia e entrando no carro da polícia. De lá mesmo, direto, eles partiram para o local onde ele disse estar o corpo da Maria Alice já sem vida. E de fato, o corpo estava lá. Ninguém tinha socorrido a garota, infelizmente. O corpo da Maria Alice estava em um canavial em Itapissuma, na região metropolitana de Recife. Isso na tarde da quarta-feira, dia 24 de junho. Veja, eles saíram dia 19. Ela estava usando as roupas do Gildo, sem as suas roupas íntimas, sem alguns dentes da frente, parece que estava faltando os 2 dentes da frente, e com o antebraço, aquele que tinha uma tatuagem decepado. Ele cortou o braço dela. Em interrogatório, a delegada de polícia Gleide Ângelo, o Gildo, já preso, contou detalhadamente como tudo aconteceu, inclusive que o crime tinha sido premeditado. Isso 2 meses antes. Em seu depoimento, ele afirmou que desde que a Maria Alice completou 16 anos de idade, que ele passou a ter desejos sexuais por ela, mas que ele nunca tinha deixado transparecer para ninguém da família, ele nunca fez nada com a menina, ela também nunca percebeu, nem a Maria Alice, nem a esposa dele, a Maria José, ninguém. Ele disse que essa obsessão que ele tinha pela Maria Alice piorou quando ela foi morar na casa da irmã e da tia lá, porque ele já não tinha mais controle sobre ela, né? Então ele ficava olhando o Facebook dela e ele percebeu ali, através das mensagens que ele via, ele vigiava bastante. Eu não sei se ele tinha a senha dela, então ele sabia as conversas. E ele percebeu que ela estava saindo mais, que ela conversava com muita gente, que estava curtindo a vida, que inclusive estava com uma paquera ali com um rapaz que era um tatuador. E que eles trocavam ali muitas conversas. E para saber que trocavam conversas, talvez ele tivesse a senha dela para olhar as mensagens inbox, né? E essa foi inclusive a pior parte da história, ela estar flertando ou namorando, não se sabe, né? Com o tal tatuador. Isso o deixou extremamente irritado, ainda mais quando ele viu pelo Facebook que a Maria Alice tinha feito uma tatuagem no antebraço esquerdo, com esse mesmo rapaz que ela estava paquerando ou namorando. E foi nessa hora que ele decidiu cometer o crime. Aí ele planejou tudo.
Na quinta-feira, ele falou sobre a vaga de emprego para Maria Alice e para a mãe dela, Maria José, que ficaram super empolgadas. Na sexta-feira pela manhã, ele conversou com o chefe dele e disse que a filha tinha sido atropelada e pediu R$3.000 para a cirurgia, para as despesas, para cuidar da filha ali, enfim. E o chefe deu esse dinheiro, porque o chefe acreditou nele, né? Ele então saiu da empresa, juntou todas as coisas dele que estavam nessa casa onde ele passava a semana, porque ele ficava numa casa, né, alugada lá, não sei se era a empresa que pagava, mas ele ficava durante a semana numa casa, ele pegou tudo. Ele também conseguiu um vidro de um remédio chamado Ropinol, que é uma droga usada para causar sono extremo, que é super conhecida aí, ele é conhecido inclusive como golpe, é utilizado no golpe Boa Noite Cinderela. Depois que ele pegou as coisas dele e esse remédio, ele passou numa locadora de carros, mas não numa locadora comum, assim, nessas que a gente conhece que tem mais nome. Ele passou numa locadora pequena, de beira de estrada, pagou, retirou o carro, que era um Gol preto, e seguiu viagem. Porém, como ele já tinha tudo esquematizado, ele achou que os vidros desse carro que ele tinha alugado, desse Gol preto, eram muito claros. Então, o que ele fez? Ele parou numa dessas empresas que colocam isso filme, né, que é aquela película nos vidros que deixa o vidro mais escuro, e mandou colocar nos vidros e seguiu viagem. Inclusive, o rapaz dessa loja disse depois que ele ficava pressionando, que ele estava com pressa, que ele tinha horário, enfim, que era para o cara colocar esse insufilme rapidinho, que ele precisava ir embora. Isso num carro alugado, hein? Parece que ele nem tinha intenção de devolver o carro. Assim que o rapaz terminou o serviço, ele foi para a casa dele para pegar a Maria Alice. A Maria Alice, nessa ocasião, morava com a irmã e a tia, mas como ela queria muito trabalhar e obviamente que ela acreditou na história dele, né, ela aceitou ir com ele até lá. Mesmo ela estando meio de bico, meio chateada, tava meio assim, não tava falando muito com ele, tava meio brigados, mas ela queria trabalhar, ela foi. Bom, no horário combinado, que era por volta das 15 horas, ela estava lá esperando por ele. E qual era a ideia do Gildo? De acordo com as próprias palavras dele, ele pretendia dopar a garota com o remédio que ele levou, o Ropinol, abusar sexualmente da menina enquanto ela estivesse desmaiada, então ele largaria ela lá desmaiada e fugiria. Ele disse que ele não tinha intenção de matar a Maria Alice. Quando ele chegou em casa, ele ofereceu, antes de sair de casa, água para Maria Alice, para colocar o Ropinol, mas ela não aceitou. Então ele ofereceu suco. Ela também não aceitou. E ele foi ficando ali nervoso. A mãe da Maria Alice também estava sempre ali por perto, o que dificultava ele colocar o remédio lá em alguma coisa. Ele estava com dificuldade de executar o plano dele para dopar a menina, porque ela não queria e a mãe estava por perto. Então a garota entrou no carro sem tomar nada e eles seguiram viagem. Mas no caminho o Gildo mudou o trajeto. Embora ela não conhecesse o trajeto, ela sabia que o lugar onde ele tinha entrado não era o caminho certo, era tipo o sentido oposto. E também no meio de um mato, assim, de um canavial. Ela então questionou o Gildo e eles começaram ali a discutir. E o pretexto da discussão inicial foi a tatuagem que ele tinha visto no Face. Em um lugar bem afastado, no meio do canavial mesmo, ele parou o carro e começou a discutir com ela. Ele contou depois que ele estava muito nervoso, muito descontrolado, até por conta mesmo do plano não estar caminhando ali como ele queria, né? Então ele foi ficando mais nervoso, mais irritado, já que ela não tinha tomado o Ropinol e não tinha apagado, e ele precisava que ela estivesse dormindo, que ela estivesse apagada, enfim, aí ele foi ficando bem nervoso. Aí eles começaram a discutir por causa da tatuagem, e ela falando que queria ir embora, enfim. Aí ele começou a bater nela e bateu na cabeça dela, quando aparentemente ela desmaiou, por conta da pancada mesmo na cabeça, porque ele bateu a cabeça dela na porta do carro, né? E começou a sangrar. E foi nesse momento que ele jogou meio vidro do Ropinol dentro da boca dela e tampou assim o nariz dela para que ela engolisse. Quando de repente o telefone tocou com aquele número diferente que ele não sabia de quem era, e ele atendeu. Ele atendeu porque ele achou que ela estava desmaiada. Ela se fingiu de desmaiada. Quando ele atendeu, ele viu que era a esposa. Pelo teor da conversa, a menina percebeu que era a mãe, né? Porque ela estava só se fingindo de desmaiada para ele parar de bater nela. Quando ela percebeu que era a mãe, ela começou a gritar pedindo por socorro. E nesse momento que ela começou a gritar, o Gildo mandou ela calar a boca e desligou o telefone e jogou o aparelho assim no chão. E nesse momento ele enforcou a Maria Alice com o cinto de segurança do carro e espancou mais ainda, e ela acabou realmente desmaiando
e ele jogou o resto do Roupinol dentro da garganta dela. Inclusive, nessa hora que ele bateu nela, ele quebrou 2 dentes da frente dela. Aí ele dirigiu até uma localidade chamada Engenho Burro Velho, entre as cidades de Itapissuma e Goiânia, arrastou ela ali, aparentemente já sem vida, para fora do carro, onde a estuprou e decepou a parte do braço esquerdo onde estava a tatuagem. O braço não foi encontrado, a parte que ele cortou, ele jogou, ele deixou ela seminua lá, apenas vestida com uma calça dele, inclusive sem as roupas íntimas dela, e largou lá no meio do canavial e foi embora. E a parte do braço que ele decepou, ele jogou e não acharam. Depois que ele foi preso, ele contou para a delegada, a Gleide Ângelo, que vinha planejando o crime de estupro há cerca de 2 meses, que seria da forma como eu contei aqui para vocês. Eu acho que ele tinha a ilusão de não ser descoberto, né? Talvez ele tivesse a intenção de inventar uma história aí de sequestro relâmpago, sei lá, para dizer que quem tinha estuprado a menina tinha sido outra pessoa, né? Já que ela estaria dopada e não ia se lembrar, ia estar dormindo, então ele podia inventar essa história. Eu não sei exatamente qual que era a ideia dele. Tudo conjecturas da minha parte mesmo, não dá para saber ao certo. No entanto, ele ficou muito irritado de ver que ela estava namorando ou paquerando o tal tatuador, e com mais raiva ainda quando viu a tatuagem que o rapaz tinha feito no braço dela. Tipo, ciúme doentio mesmo, né? E depois dele ter cometido esse crime brutal, ele fugiu. Ele fugiu com esse carro alugado, ele dirigiu até o Ceará, quando depois de falar pelo WhatsApp com a delegada, a Gleide Ângelo, ele mesmo, deliberadamente, decidiu voltar e se entregar. O Gildo foi julgado em 22 de maio de 2018, quase 3 anos depois, né? E após 10 horas de deliberação, ele foi considerado culpado pelos crimes de homicídio qualificado, que era por motivo torpe, asfixia e meio cruel, sequestro, estupro e ocultação de cadáver. Ele foi condenado a 35 anos de prisão. Ele cumpre pena no presídio de Igaraçu, Grande Recife, local onde, enquanto aguardava o julgamento, ele conheceu uma nova namorada com quem teve outra filha. E ainda teve outra filha. Eu juro que eu não entendo essas mulheres. Juro por Deus que eu não entendo. Eu ia querer distância de um homem desse, né? Mas enfim, tem gosto pra tudo. Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Mas me digam nos comentários o que acharam, se gostaram aí da forma como eu contei, se tem algum detalhe que eu não contei que vocês queiram complementar, é sempre muito bem-vindo, porque como é um caso que eu não conhecia, às vezes tem algum detalhe que eu pulei, que eu não vi, enfim. Os comentários serão muito bem-vindos. É isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!